Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso terceiro episódio da primeira temporada do nosso podcast Sintomas de Vida. E hoje eu tenho um convidado muito especial, Jonatas Bertoldi, um grande colega que eu tive o prazer de conhecer aí há algum tempo atrás. A gente vai bater um papo muito interessante sobre a enfermagem, sobre liderança e o contexto da jornada dele durante o tempo todo de carreira, no contexto de saúde, não só a saúde suplementar, mas também toda a trajetória também no sistema público, né? Jonatas, primeiro, muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo. Muito bem, Ariane, obrigado pelo convite. Para mim é uma emoção importante, né? Porque conversávamos já há um bom tempo aí, né? Admiro muito a jornada da Ariane como enfermeira, né? E entender todo esse processo de amadurecimento profissional que os enfermeiros vêm tendo nos últimos anos, né? É extremamente importante. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando contigo, também com essa audiência que a gente vai construir. Ah, muito bom, legal. E assim, né, Jonathan está mais longe, as primeiras convidadas estavam mais perto aqui em Curitiba, mas justamente por isso também tenho certeza que você tem histórias muito interessantes para nos contar. E começando, queria que você contasse um pouco da tua trajetória, né, assim, tudo que você quiser contar, agora a Uhum. sala é sua e você fique muito à vontade contando toda a tua trajetória até chegar, nesse momento teu, assim, de liderança e uma liderança tão Legal. expressiva que você tem. Muito bem, muito obrigado, Ari. Eu acho que viemos aqui do extremo oeste, né, do Paraná, uma terrinha que a gente tem bastante orgulho, né, principalmente pelo contexto que ela vive. Né? Ela vive cooperativismo na veia, né, e cooperativismo na veia, ele é dentro da comunidade. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu sou medianeirense de nascimento, né, e tenho hoje uma família muito linda, sou casado com a Suelen, eu tenho o Miguel, meu pequenininho, né, então essa é a minha pequena família, meus pais moram em Medianeira, né? Tem toda uma história de vida aí por trás disso tudo. E, primeiramente, agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ser profissionais, né? E eu venho de uma filosofia de vida que o importante é o que nós vivemos aqui, né? Sem perder o foco daquilo que nós temos para o futuro, né? Então, eu tenho aí meus 35 anos de vida, e como a gente conversou no passado um pouquinho, né? Eu tive uma perda muito significativa no meu processo de adolescência, já de juventude, né? Eu perdi meu pai com 18 anos de idade, ele tinha 48, né? Devido a um AVC, mas eu já tinha escolhido a enfermagem, né? Muito por ele ter me induzido a essa escolha, né? A gente conversou um tempo atrás a respeito disso, né? E como que o Jonathan sai de uma família de contador, contabilista, né? E vai transcender aí a enfermagem, né? Então, meu pai, ele era um cara muito visionário, era uma pessoa jovem muito ativa, né? E ele gostava muito de duas coisas, estudar e viajar. E foi numa dessas que ele descobriu um campo interessante, né, para a enfermagem. Então, ele fez uma viagem para a Itália, né, berço do nosso sobrenome, foi lá para conquistar a cidadania junto com a minha mãe, e aí ele faz uma leitura daquele cenário, né, identificou um país com uma oportunidade muito grande de emprego para os filhos no futuro, não sabia muito bem como que aquilo aconteceria, né? Mas voltou para casa com aquilo na bagagem e falou: olha, eu estava no momento de escolher ali que profissão seguir na vida. E ele falou: ó, uma das coisas que eu vi lá fora é o seguinte: população envelhecendo, poucos jovens e poucos profissionais de saúde. Uma das situações que você pode escolher aí pode ser que seja enfermagem, né? Eu embarquei naquela onda dele, né? Falei: bom, temos uma oportunidade. Se não for no Brasil, vai ser fora, né? E aí me encantei pela enfermagem e, de fato, identifiquei que ali eu tinha um pezinho, né? Eu sou muito ativo, gosto muito da interação com as pessoas, né? E me encontrei na profissão do cuidar, né? E isso fez muito sentido para mim. E aí vamos lá, né, Jonatas, aqui no oeste do Paraná, uma das coisas que o meu pai sempre prezava era pela educação. Ele falava: eu não vou deixar muita coisa para vocês de herança, mas uma das coisas eu posso deixar e é isso que eu vou fazer com vocês. Né? Eu tenho um irmão mais novo também, que à época tinha 14 anos, esse seguiu sim a contabilidade, né, como profissão. E aí ele traz então um cenário. Olha, bom, temos faculdades de enfermagem em Foz do Iguaçu, que é a cidade próxima aqui, Cascavel, e você busca então uma universidade pública, né, visto que toda a minha trajetória educacional tinha sido patrocinada por ele, né, em escolas privadas, para que de fato, quando chegasse na idade adulta, a gente pudesse ter um nível de conhecimento um pouco maior e poder tentar acessar aí uma universidade pública. E aí foi assim que aconteceu.
eu não passei de primeira chamada na enfermagem, e aí a coisa esquentou para o meu lado, né? E ele falou, ó, cara, é o seguinte, eu te patrocinei até hoje, né? E daqui para frente é contigo. Nós vamos fazer o seguinte, passei numa universidade privada, em Foz, e aí fui para lá, comecei ali o primeiro mês de aula numa universidade privada, e aí logo depois tive a graça de ser chamado, né, para a universidade pública, do qual eu acho que tem um contexto muito importante para a enfermagem, né? A enfermagem, ela é uma profissão de saúde, e saúde tem que ser ensinado presencialmente. Saúde não dá para ser ensinado virtualmente, pelo menos nos anos de base, né, Ari? Eu acho que isso é muito importante. E aí eu vou para essa universidade pública com um período integral, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais as grandes diferenças que a gente tem da universidade e da faculdade. Então, esse contexto, ele é muito importante para mim. Por quê? Porque, de fato, eu consegui exercer muito mais do que o ensino somente, né? A pesquisa e também a produção de extensão. No último ano no último mês do meu primeiro ano de faculdade, eu tive a tristeza, né, de me encontrar numa situação que era um pai com um AVC hemorrágico, e sabendo de tudo aquilo que eu já tinha estudado nesse primeiro ano, entendi um pouquinho da gravidade que era aquela situação toda. Né? E muitas vezes a gente não consegue entender, a gente se revolta com isso, mas eu vejo que hoje isso foi um crescimento. Né? Até no momento de dor, o seu Gilmar estava nos ensinando. Né? E eu acho que foi isso que todo esse movimento trouxe para mim. Bom, minha mãe professora de artes, professora pedagoga, né, trabalhando sempre com educação, se viu numa situação complexa, né? Porque perder o marido com 2 filhos jovens era algo um pouco complexo naquela situação, né? Mas nós já estávamos os dois bem encaminhados, fizemos uma mudança de cidade, né? Então eu sou medianeirense de nascimento, mas fui pequeno para uma cidade próxima aqui que se chama Missal, onde eu tive um contexto social muito importante. Né? E eu acho que o contexto social, e a gente comentava um pouquinho, né, as diferenças, talvez, da capital e do interior, né? Exatamente. E o contexto social na educação dos filhos em cidade pequena, ele é extremamente importante, né? Eu me criei dentro do CTG, né? Uma coisa que talvez você não saiba, né? Mas dentro do tradicionalismo gaúcho, desde os 8 anos de idade, e isso me trouxe uma base muito forte do que é essencial na vida. Né? O essencial, muitas vezes, é a coisa simples que a gente tem perto da gente. Né? E ali, aquele contexto começou a fazer sentido. Né? Naquela situação de dor, o que é importante? Bom, vamos ao que é importante. Importante é ter uma educação de boa formação. Então, eu saio do ensino médio de alguém que penava para passar nas matérias, ficava no fundo da sala, tendo que ir para frente, né, da sala, na enfermagem, porque o peso começou a pegar. Né? E aí eu tenho que ser um profissional de uma forma diferente, né? Eu tenho que me formar um profissional de qualidade para que a gente consiga entregar isso no futuro. E essa dor, ela conseguiu trazer isso muito para perto da gente. Quando a gente tem uma perda muito agressiva, né? Pode-se dizer, a gente começa a repensar tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente precisa fazer para se tornar. Então, as costas, elas ficam um pouco mais pesadas, né? E a gente começa a entender que na vida o trabalho ele tem que ser cedo, né? Então, não dá para brincar. E aí, o que eu identificava? Bom, eu precisava estudar o dia todo, não conseguia ajudar financeiramente em casa, mas no meu primeiro ano de faculdade eu já tinha tido a experiência de participar de projetos de extensão, e aí vem uma oportunidade. Bom, eu preciso estudar, mas eu também preciso fazer algum dinheirinho para poder apoiar minha mãe na condição financeira, né? E aí iniciam os projetos de bolsa, né? Tanto na extensão quanto bolsa de pesquisa, e eu entrei nessa seara, né? Então, durante toda a minha faculdade, eu acabei não tendo só o ensino, mas também tendo a extensão, que vem lá do contexto social que eu falava antes, e também da pesquisa. Né? E aí você consegue entender um pouquinho mais da amplitude que é a educação no ensino superior.
né? Eu trago isso muito forte na minha formação e também no meu olhar como gestor, porque não é só o aprender, é o entender o porquê, que é lá na pesquisa, e é também, já dentro da universidade, a gente começar a fazer um trabalho de aplicar aquilo que a gente está aprendendo, né, que é a extensão. Então, essa é um pouquinho aí, né, do contexto em que a gente esteve, né, e isso com certeza fortalece muito o ser humano. Que bacana. Quando eu estou escutando você falar aqui várias coisas, já fiz várias anotações, vamos ver se a gente vai ter tempo de explorar tudo, mas uma coisa que me chamou já bastante atenção no que você está trazendo é essa consistência no estudo, né? Assim, independente do momento da nossa vida, porque muitas vezes o foco acaba sendo assim, eu vou chegar numa liderança, eu quero almejar aquele cargo, etc. E isso não tem fim. A dedicação ao estudo, ela não tem fim. Acho que ela só vai. É um joguinho mesmo, né? É um jogo da vida que, conforme vai passando as pecinhas ali, vai ficando mais intenso, né? E aí você contou da tua família contadora, eu consegui entender por que que você tem também essa expertise da área de números, de custos, que a gente já conversou bastante sobre isso, e que desmistifica muito que, às vezes, é fala comum, né, de que profissionais de saúde eventualmente não estão ligados nisso, porque a gente está muito focado na assistência, e paira sobre os profissionais de saúde, não é só na enfermagem, que dinheiro é uma coisa que não diz respeito à nossa atividade, né? Então, Exatamente. você está cuidando da pessoa, pelo bem da pessoa, e isso não se sustenta. A gente tem que acomodar todos esses pratinhos, né? Eu acho que isso é bem interessante. Mas, assim, falando um pouquinho né, do que você viveu e falando sendo profissional de saúde, a gente sabe que, de um modo geral, os profissionais de saúde, especialmente a enfermagem, ela é dominada mais pelo sexo feminino, né? Pelas mulheres. É, como é que foi isso para você? Você enfrentou preconceito? Não enfrentou? Foi tudo tranquilo? Conta um pouquinho isso, porque assim, a gente está muito acostumado a falar e levantar uma bandeira, naturalmente, porque precisa, de que dá representatividade das mulheres em uma série inclusive em área de gestão, né? Mas aí agora eu tenho uma pessoa que tem o outro lado da história. Conta um pouquinho. Exatamente. Turma de 44 alunos, 4 meninos e 40 mulheres, né? Essa era a proporção que nós tínhamos na faculdade, principalmente na minha turma, né? Então, eu entrei numa turma que já estava em andamento para se organizar nesse processo todo. É difícil, né? Principalmente porque você perde um pouco da matéria, do conteúdo, você precisa voltar trazendo o prejuízo, né? E aí, para minha sorte, e aí eu já vou entrar no assunto, né, que você me questionou, para minha sorte eu tinha outras duas colegas que moravam na mesma cidade que eu, e aí isso ficou mais fácil para estar dentro, né? Mas com certeza, muitas vezes a gente escuta piadas, né, a respeito da enfermagem, né, que é predominantemente de mulheres, né? E de fato existe um pouquinho desse preconceito. Mas eu vejo que essa proporção ela está diminuindo um pouco, né? Eu vejo muitos meninos, muitos homens entrando na enfermagem, tenho colegas de faculdade, veteranos e calouros que são enfermeiros, e todos nós, né, trabalhando aí de uma forma muito concisa, né? E eu acho extremamente importante, né? Uma profissão que veio da mulher, né? Então, foi a Florence que traz tudo isso à vida, né? Traz a enfermagem à vida, traz a enfermagem como uma profissão do cuidar, não simplesmente algo que não seja técnico e científico, mas traz ciência para a profissão, e eu acho que isso foi muito importante. O processo do cuidar, ele não tem cor nem credo, né? Também não tem gênero, porque o cuidar é o cuidar, né? Ali a gente identifica, né? Tem espaço para todo mundo. O Com enfermeiro certeza. homem acaba tendo uma predição muito mais pela urgência e emergência, pela UTI, por alguns setores que acabam tendo um pouco mais de adrenalina e que precisam, de fato, de uma força física um pouco maior, né? Mas também tem todo o contexto aí de gestão, né? Que as mulheres brilhantemente tocam aí a enfermagem, né? Mas que a gente tem muito para contribuir. E um pouco do que você falou, né? De fato, eu venho de família de contador, e isso acaba tendo um pouquinho no DNA, né? Um pouco antes de perder meu pai, então eu era jovem aprendiz, a época não tinha nada disso, né? A gente ia trabalhar porque o pai era o proprietário do escritório e não recebia muita coisa por isso, né? Então ele me colocava para trabalhar lá como estagiário. E ali dali eu consigo identificar, né, as possibilidades administrativas, né, e talvez
vem dali um pouquinho aquilo que eu gosto de fazer, que é olhar para o administrativo, é olhar para o custo, né? E, enfim, uma curiosidade, o primeiro emprego que meu pai conseguiu me direcionar foi numa associação comercial aqui dessa cidade que nós morávamos, né? E o grande objetivo meu era entregar o aviso de CEPROC. Então, das pessoas que deviam ao comércio local, eu ia lá com uma cartinha, né, dizendo, olha, preciso de uma assinatura sua aqui, né, de que você está Era uma pessoa devendo bem para... querida, assim, todo mundo gostava de receber, provavelmente. Você imagina, né, 16 anos, aí sei lá, gostava de pedalar, a cidade era pequena, até hoje tem aí 10, 12 mil habitantes, né, então todo mundo se conhecia, e eu era essa figura, né. Valeu, pai, muito obrigado, né, me ensinou desde cedo a correr da vida, né, porque, de fato, às vezes tu entregava e tinha que sair correndo, porque a pessoa te xingava um monte. Mas estar na enfermagem hoje me mostra que nós temos um campo muito promissor, principalmente aí para outros homens, né, que tenham Certeza. interesse na nossa profissão. Hoje a própria discussão de gênero já quebrou muita barreira, né? Acho que para os dois, para todo mundo, assim, tem quebrado, ainda tem mato alto, mas quebra muito essa barreira, e até porque tem se invocado mais a participação masculina também dentro de outras frentes que antes eram vistas só como tarefas mais das mulheres, né? Eu acho que isso ajuda bastante, e o cuidar está no meio disso, porque é a casa, são os filhos, tem uma série de outras frentes, assim, que a gente consegue entender que as barreiras estão sendo, aos pouquinhos, elas são quebradas e vai facilitando para todos, né? Porque daí, como você falou, cuidar é para todos, né? E isso é muito, muito bacana, assim. E aí, quando você começa a ter, né, a gente até comentou, já comentei isso em outros momentos com as minhas outras entrevistadas, a enfermagem, ela nasce meio líder, né? A gente meio que vai sendo impulsionado para coordenar a equipe, enfim, aquela coisa. E aí, como é que você identifica que esse papel de gestor é algo que te motiva, que é uma coisa interessante? Como que é essa relação com as pessoas, né? Conta um pouquinho isso. Então, vamos lá. Nós, na faculdade, eu sempre comento muito a respeito disso, né? É, a enfermagem, ela é formada, o enfermeiro, ele é formado para ser líder de equipe, né? Tanto é que, na grade curricular, pelo menos no curso onde eu cursei, nós tínhamos quase 2 anos de administração. Então, isso traz uma base interessante que as pessoas, muitas vezes, não veem, né, na Nem sabem que enfermagem. a gente estudou isso, na verdade. Nem sabem que a gente se debruçou sobre os mesmos livros do curso de administração, Exatamente, né? exatamente. E, de fato isso vem da formação do enfermeiro, né? Então hoje eu vejo muito a enfermagem como a enfermagem assistencial, a enfermagem gerencial, né? No nosso país ainda não está muito difundido esse conceito, apesar de que nós já estamos vendo, né? E eu tive assistindo um pouquinho aí os outros episódios e a enfermagem ela está na liderança. Né? E muitas vezes as pessoas se perguntam: será que ele vai ter essa competência gerencial? Bom, se ela não tiver, ela vai ter que desenvolver. Né? E eu acho que a gente vem da faculdade desenvolvendo todo esse processo. Né? Então, o Jantas começa a gostar muito, principalmente da administração, dentro da própria faculdade. Né? E uma das coisas que sempre me atraiu era porque eu tinha um pouquinho de dificuldade na assistencial. Eu não venho de família de enfermeiros, nem de técnicos de enfermagem. Então, eu não tinha muito contato com a assistência propriamente dita. Quando você entra no campo de estágio, você começa a construir todo esse gabarito, né? Mas como eu não tinha muita noção, eu sempre gostei muito mais do processo administrativo. Então, o Jonatas começa a se entender como administrador dentro da própria faculdade e nos projetos de extensão. Então, o primeiro projeto de extensão que eu participei foi fazer teste de Sneller nas crianças de uma escola municipal para poder fazer uma triagem oftalmológica, né? E aí, beleza, essa assistência foi muito tranquila. O problema era sentar depois e fazer todo o processo de validação dos dados para que aquilo ali se tornasse pesquisa, para aquilo ali se tornasse de fato uma informação e não só um dado, e aí começa essa vontade pela enfermagem administrativa. Então eu já saí da universidade, eu cursei na UniOeste, no campus de Foz do Iguaçu, e eu já saí da faculdade almejando a enfermagem administrativa. Mas, quando eu saí, eu tive algumas pessoas que me influenciavam, né? Então, meu último ano de faculdade, que aqui eram 4 anos e meio, eu pude fazer na minha cidade, né? E aqui em Medianeira,
eu consegui um estágio remunerado durante meio período e o estágio obrigatório no contraturno. Então, eu consegui estar dentro da Oh, que secretaria. bacana isso aí. Secretaria, é até uma dica legal, assim, sabe? É. Eu comecei na Secretaria Municipal de Saúde, né, de Medianeira, onde me colocaram lá para fazer triagem dos pacientes que chegavam, verificava sinais vitais, enfim, ao longo do tempo, né, eu precisava apresentar tanto o projeto de estágio remunerado quanto o projeto de estágio acadêmico que nós estávamos desenvolvendo. Então, as duas primeiras entregas minhas foram POPs, protocolos instrumentalizados ali da unidade, que era uma falha que existia, né? E aí aquilo ali me chamava muita atenção, tinha habilidade com criar protocolos, e foi ali que tudo começou, né? Até a gente brinca, às vezes, com as enfermeiras que foram as minhas preceptoras, né? Que eu gostava de fazer muito essa parte administrativa. De fato, dali surgiu isso, né? Então, de manhã eu fazia o estágio no hospital, à tarde eu fazia na Secretaria de Saúde e vice-versa. Sabe, Ari, teve um fato muito interessante. O meu pai, ele acabou falecendo no hospital aqui em Medianeira mesmo, né? Tinha UTI e ele ficou por 30 dias internado na UTI aqui, e dentro desse processo eu tive a influência de uma irmã, né? O hospital aqui ele é gerido por uma instituição missionária, né, católica, e ela era enfermeira, e ela formou aí em Curitiba, no Cajuru, fez toda a faculdade dela aí na PUC, se eu não me engano, e ela me adotou como um filho, porque ao mesmo tempo que ela estava dentro do hospital assistindo ao meu pai na UTI, ela estava também nos assistindo espiritualmente, emocionalmente, como família. E ali a gente criou uma conexão. Então, eu, além de fazer a extensão, fazer a faculdade, eu conseguia tirar Entendi. alguns dias e ia para dentro do hospital ajudar ela a fazer escala de plantão, escala de equipe, desenhar protocolos. Então, veja só a importância, né, de muitas vezes a gente começar estagiar antes de terminar a faculdade. Isso é uma coisa que eu conto muito para os meus alunos e para os enfermeiros que eu consigo ter a influência, né, de poder trazer esses assuntos. A Inspiração, não importância. é nem só influência, né? Que a sua Exatamente. líder inspiradora você já contou, como que é o nome dela? Você lembra o nome dela? Sim, a irmã Hilda, né? Hoje ela está aqui na maternidade, ela é a gestora do hospital, né? E eu também tive a Daisy, que foi a secretária de saúde da Secretaria Municipal Legal. de Medianeira. Era uma colaboradora administrativa da secretaria que se tornou secretária, e junto com ela a Cleide, né? Que é uma enfermeira que está na epidemiologia, na vigilância epidemiológica aqui do município, né? Vigilância em saúde agora, bem estruturada, e que ainda temos alinhamentos, né? Tanto que temos um projeto em comum aí, que é da dengue, né? Todo um Isso, que trabalho é muito legal. Merece um de outro podcast esse da esse dengue que vocês sim, estão fazendo. Muito legal, muito bom. exatamente. E aí eu continuo, né? Com essas pessoas próximas de mim, né? E esse foi o processo do Jonatas escolher. Bom, eu acho que eu preciso ser um enfermeiro administrativo, só que para ser um enfermeiro administrativo eu vou precisar colocar a mão na massa, né? E aí tinha um crítico meu muito, muito grande, à época que eu estava na Secretaria de Saúde, que era enfermeiro, e falava assim: você está aí achando que a vigilância em saúde é o que mais importa, né? Na verdade, você tinha que pegar e sair desse seu cargo de comissão. Então, eu me formei em 2012 e logo fui contratado pela Secretaria de Saúde em cargo de comissão, né, para assumir a parte de gerenciamento de estoque, logística. Não tinha nada desenhado dentro da Secretaria de Saúde. E aí eu me deparo com aquela situação e falo: bom, aqui é a oportunidade que eu queria. Só que para isso eu vou precisar estudar. E aí eu identifiquei uma pós-graduação em gestão da saúde pela Federal do Paraná, num polo estendido aqui em Foz do Iguaçu, que é a Universidade Aberta do Brasil. Não sei se você conhece esse trabalho. Conheço, conheço. E aí, Legal. uma turma de gestão da saúde. Precisei fazer uma prova para poder garantir Olha uma das só, que 40 legal. vagas que Nossa. tinha. E passei. E aí eu comecei a estudar, e comecei a estudar a gestão da saúde lá em 2012 mesmo. Me formei na metade do ano. Antes do final do ano já estava na pós-graduação estudando gestão da saúde. Só que eu comecei a identificar que, de fato, para eu poder ser um enfermeiro e ter propriedade na gestão, eu precisaria ir para assistência. Sem assistência, eu não conseguiria ter a visão de um líder no futuro. Então, eu tive uma oportunidade, né, que foi estar na Unimed,
Então, lá em 2014, formei em 2012. De 2012 até 2014, eu atuei, então, no serviço público, né, de saúde, conheci muito bem o serviço público de saúde, nas entranhas de gestão, de dotamento orçamentário, de estruturação de SUS mesmo, né, o Conselho Municipal de Saúde, né, e ali entendi muito de SUS. E aí, o SUS aqui ficava ao lado da Unimed. Então, eu sempre passava, né, em frente à Perfeito. Unimed para poder chegar no SUS, morava perto, então vice-versa. Um dia encontrei o gerente da Unimed, né, não o conhecia, estávamos em um curso de educação ambiental numa cidade próxima aqui que se chama Itaipulândia. E aí eu fui Uhum. até lá, né, fazer esse curso como educador ambiental, algo que também sempre chamou muito a atenção. Minha esposa também, hoje, né, a gente tem uma formação aí em educação ambiental pela Itaipu, um projeto bem gostoso, né, Que de legal. ser executado. E eu precisava de uma carona para voltar para Medianeira e eu sabia que ele era o gerente da Unimed. Falei, cara, você pode me dar uma carona? Eu preciso estar em Medianeira ao meio-dia e o pessoal aqui vai sair só no final do dia. Falei, bom, beleza. Peguei essa carona e a gente foi conversando. Ele conhecia meu pai, né, por ter atuado na região aqui. Fortemente, e aí eu pego essa carona e venho embora e falo, um dia tu poderia deixar o teu currículo lá na Unimed, né? Nós temos um projeto de promoção à saúde e nós gerenciamos os doentes crônicos da Unimed. Falei, pode deixar, eu vou levar. E um pouco envergonhado, eu levei 6 meses para poder levar Para o meu levar. currículo lá. Né? Então, isso era metade do ano, e aí eu levei o meu currículo em dezembro, Seis mais ou meses menos, depois. e aí encontrava eles, né, o pessoal da Unimed ali, falava, olha, que quando tiver uma oportunidade, deixei meu currículo aí. Enfim, me ligaram, né? E aí vem a história que Deu eu certo. comentei com vocês esses dias. Então, eu tava contando, né? Tem uma história engraçada, né? Que quando me ligaram da Unimed, era dezembro, e eu, como recém-formado, não tenho muito dinheiro, acabou os meus créditos do celular, e, e eu precisava retornar para aquele número. Eu sabia que era uma ligação importante, porque a pessoa, né, a Kátia, que era minha supervisora, ela já tinha dito, né? Olha, é aqui da Unimed. Falei, e agora, o que eu faço, né? Bom, peguei e liguei a cobrar, né? Liguei a cobrar de volta e falei, olha, desculpa, mas acabou os meus créditos. Na verdade, eu estou precisando muito do emprego, né? E brincadeiras à parte, né? Acabei que passei pela seleção e entrei na Unimed e entrei na construção de uma nova visão dentro da Unimed, que era a estruturação dos programas de promoção e assistência à saúde, olhando muito para a população doente crônica no início, né? E dali que nasceu então toda a estrutura da Unimed que nós temos hoje, com CAS, com multi, com núcleo de terapias especiais e agregando agora, então, o laboratório também a uma gerência específicas de recursos próprios e também de regulação e valor em saúde. Então, a minha história dentro da Unimed começa ali, né, em janeiro de 2014, e nós desenvolvemos as nossas habilidades, então, de liderança dentro da Unimed também. Mas uma coisa que eu tinha e que eu tenho muito claramente, Ari, é que mesmo assim eu continuava precisando de experiência assistencial. Então, no início da gestão de saúde ali era muito administrativo o processo, então dominava muito bem isso, mas eu precisava fazer as visitas domiciliares, né? Então chegou um tempo, né, que eu entendi ser importante ter também uma outra fonte de renda, nada de novo aqui para quem é enfermeiro, né, duas atividades de trabalho, 3, 4, 5, né, Exato. foi aonde eu cheguei, né, cheguei a trabalhar 5 vezes, em 5 vínculos diferentes, né, faltava horas no dia, mas uma coisa que eu aprendi ali dentro da Unimed é que a gente tem que entregar o nosso melhor sempre. Eu tenho uma colega que conhecia a minha mãe, né, e que eu estava trabalhando no mesmo setor que ela, e ela falava assim, olha, não deixa de entregar o teu melhor. Entrega sempre o teu melhor, porque alguém está te vendo. Né? E a gente vem de uma família com ideais cristãos e com uma honra muito grande, e uma das coisas que me chateia muito na enfermagem, e que eu falo isso abertamente, tanto para os colegas de profissão quanto para outros colegas, é a questão da fofoca, é a questão do ciúme e é a questão do puxar o tapete. Eu acho que isso é algo
é fora da minha ética, fora da minha moral. Então eu tento sempre trabalhar para que isso não aconteça. Né? E eu sabia que para que eu pudesse crescer dentro da Unimed, eu teria que trabalhar muito para que eu pudesse garantir um futuro ali dentro, mas sem desmoronar, sem desconstruir, sem puxar o tapete de ninguém. Né? E isso era uma preocupação que eu sempre tinha, isso me angustiava. E como a gente falava um pouquinho antes de a gente conversar, a comunicação do Jonatas hoje, ela pode ser bem desenvolvida, mas isso veio do processo que ele passou durante a vida dele, né? Ele conquistou essa facilidade de se comunicar. E para alguns isso pode ser um problema, para outros isso pode ser um grande desafio, e aquelas pessoas que têm uma comunicação mais apurada, muitas vezes ela te ajuda a crescer, mas também pode te ajudar a te derrubar. Né? Então, a comunicação ela é extremamente importante. Eu acho que isso está cada vez mais ativo no mercado de trabalho, pessoas que saibam se comunicar de forma adequada. Continua sendo um desafio enorme, né? Enorme. Contundente. Quanto mais tu sobe o degrau da escada, mais apurada tem que ser a sua forma de falar, até porque a gente influencia pessoas nas pequenas falas, né? E aí, isso me trazia um ponto positivo, né? Até que um dia o diretor, que é muito importante no meu processo profissional, que é o Dr. Marco Aurélio, me viu, né? E falou, cara, você tem boas oportunidades dentro da Unimed. Eu tinha acabado de visitar os meus cunhados, que moram fora do país, moram na Inglaterra. Então, eu e minha esposa fizemos uma viagem em 2015, a primeira viagem para fora do país, e aquilo me encantou. Né? Junta um pouquinho daquilo que meu pai trouxe de herança para o pediatra enfermeiro e traz aquela expectativa de, nossa, uau, lá fora é bem diferente, né? E tem oportunidades lá fora. Era um período difícil da minha vida. Eu estava com 4 anos, mais ou menos, de formado, e aí ou eu construí uma carreira aqui no Brasil, ou eu construí uma carreira lá fora. E à época, a oportunidade era muito boa. Estar na Unimed era um emprego legal. A Unimed sempre se destacou por uma remuneração justa e adequada para os seus colaboradores, né? E o Dr. Marco olha para mim e fala assim, nós temos um projeto no futuro aqui, que é o CAS, né? E vai ser uma clínica de APS, e a gente gostaria de contar contigo lá na clínica de APS. Né? E aí, meio que fala, opa... Você entendeu que não era para sair, né? Eu vou ter oportunidades, né, aqui dentro, e que bom que eu posso conquistar o meu sem diminuir ninguém. Né? E aí observei aquele processo todo, tinha acabado de passar num processo seletivo no Senac, era a primeira turma de técnico de enfermagem aqui em Medianeira, era um curso novo, com uma metodologia ativa, o Senac tinha acabado de mudar a metodologia, e aí eu venho com essa oportunidade de 2 empregos, falei, opa, eu já estou mais bem estabilizado, então acho que eu não vou para fora nesse momento. Eu vou construir o meu aqui. Se não der na Unimed, dá no Senac, e também, se não der em nenhum desses dois, as oportunidades estão aqui. E aí a gente começa a construir a carreira de enfermeiro de 2 empregos, né? E trabalhava então durante o dia na Unimed, trabalhava à noite no Senac, e aí no Senac eu já tinha feito uma segunda pós-graduação, que era Educação Empreendedora, pela Unicentro, de Irati, Guarapuava, né? O campus era Guarapuava, também pela Universidade Aberta do Brasil, e o meu estudo foi a educação empreendedora na enfermagem. Né? Então, olhando para aquilo ali... Eu nem sabia disso, já tinha te contado para fazer esse podcast aqui, olha só que maravilha. E aí eu fiz um trabalho lá em 2015, 16, olhando para a enfermagem empreendedora. Isso sempre teve muito dentro de mim, né, empreendedorismo. E o que eles ensinavam? Eles ensinavam professores a aplicarem educação empreendedora dentro da sala de aula, do fundamental, médio, enfim. E aí eu, com aquilo ali, entro no Senac, uma nova metodologia de ensino, falo, agora é hora de colocar metodologia ativa em prática. Então vamos sair do livro, vamos sair do slide e vamos para a prática. E aí vem todo um desenvolvimento de material com dinâmicas. Então, eu brinco com os meus alunos, né? Foram 2 anos no Senac, conduzindo o curso como coordenador, né? E ao mesmo tempo trabalhando na Unimed. E aí a oportunidade que eu tive na APS foi de fazer 6 horas, e nesse mesmo momento eu arrisquei
ter mais 2 vínculos de emprego, além da Unimed e do Senac, né? Eu já fazia um trabalho muito interessante numa comunidade terapêutica para drogadição, né, aqui em Medianeira. Então, eu trabalhava como voluntário lá, eu fazia consulta de enfermagem, orientação, Foi palestras. fazer a assistência que você queria. Fui fazer assistência lá também, e no mesmo período eu tive a oportunidade de poder estar também na assistência na urgência e emergência dentro do serviço de remoção, né? E isso trouxe uma grandeza muito importante para o meu currículo, né? Por quê? Porque eu peguei situações que eu não pegava na PS, que eu não pegava na saúde mental, e que ali eu tinha contato, então, com pacientes de nível mais terciário, né? E aí a gente vai construindo a nossa história profissional, e você entende que esses, talvez, se eu pudesse dar uma dica para os Isso, recém-formados, isso. olha, busquem na assistência antes de quererem ser líderes, porque isso contribui muito para a nossa visão. E aí, naquele movimento todo ali, né, nós estávamos já em 2019, nessa loucura de 5 empregos, recém-casado, e as oportunidades apareceram, né? Até que um dia eu recebi uma ligação da Unimed, estava de férias, e falou assim: ó, Jonas, tem uma oportunidade aqui na Unimed. E a primeira coisa que eu me perguntei foi: bom, como eu sempre fui muito honesto com todos, eu não quero o lugar de ninguém, né? Se for para estar no lugar de alguém, eu deixo de lado isso, né? E tenho os meus outros vínculos e continuo minha vida. Não, é uma oportunidade. A pessoa, né, a Kátia, à época, saiu da Unimed, e aí me convidam para ser líder em dezembro de 2019. Então, em dezembro de 2019, era um mundo. Em janeiro de 2020, nós estávamos Tudo num aconteceu mundo totalmente diferente. diferente. Né? E nós tínhamos, então, dentro da Unimed, um grande desafio, né? Além de liderar uma equipe recém-líder, nós tínhamos que liderar uma equipe em tempos de pandemia, Uhum. coisa bastante difícil para que a gente pudesse tocar. Mas, enfim, nada vem por acaso, né? Aquilo que eu comentei. No Grandes caminho desafios existem vêm para quem pedras. dá conta, né? É isso aí. É No isso aí. caminho existem pedras, ou você tropeça, ou você pisa e faz escada. E aí as oportunidades apareceram, nós estávamos ali, e aí a importância da educação, né? A importância daquilo que veio do meu berço, de estar bem preparado, de estar sempre um passo à frente, né? Eu brinco muito com os colegas, né? Hoje já devo estar na 7ª pós-graduação, ou 8ª. Por quê? Porque eu sempre estava buscando um pouquinho a mais, né? Esses dias eu estava lendo a documentação para poder reconhecer o diploma fora do país, né? E aí mostrava lá: você precisa ter mais de 4.000 horas de enfermagem para poder validar na Itália o seu diploma. Peguei o meu histórico escolar e vi que eu tinha 8.000 horas. Falei: gente, o que é isso, né? Da onde que vem essas outras 4.000 horas? Vem dos projetos Dos de trabalhos extensão, fora. dos projetos de pesquisa, e que desenvolve um profissional com uma gabaritagem bem mais ampla, né, para poder ser uma liderança no futuro. Eu acho que você trouxe assim elementos muito interessantes e desafiadores, né? Eu acho que uma das coisas assim que eu quero destacar primeiro é o que você trouxe de exemplo, né? A tua conduta e aquilo que você se posiciona e se propõe a ser e fazer, né? Servindo de exemplo mesmo, e acredito que não só para os liderados enquanto um gestor dentro da saúde suplementar, mas professor, porque todos nós temos na nossa trajetória pessoas que nos ensinaram e que a gente tem assim um apreço muito grande, que faz muita menção de tempos em tempos, você se lembra daquele professor e fala, puxa vida, aprendi isso e tal. Então, são os destaques, assim, e a coragem, né? A coragem de entender que precisava conhecer um pouco melhor, que precisa colocar a mão na massa sendo liderança, porque tem a ver com exemplo, quer dizer, eu vou levando, me fez lembrar que a gente sempre faz uma menção das literaturas, me fez lembrar um pouquinho um livro que eu li também que chama Um Líder do Impossível, ou algo parecido, que é do Léo Fará, que tá à frente aí de grandes catástrofes e tem vários livros. E esse livro em Assisti ele especial é ano bem. passado. E assim, é muito Muito legal interessante. a história dele, as histórias que ele conta, né, em palestras, mas o livro em especial, que eu li até antes de conhecer em palestra, é muito interessante. Ele traz exemplos de momentos importantes em que o posicionamento dele como líder foi fundamental para o time, para motivar o time diante de situações muito extremas, né? De não só de situação catastrófica, mas do cansaço que tem. E acho que todo mundo que viveu a pandemia sentiu muito
desses momentos, né? E fiquei muito, muito feliz, assim, de poder conhecer várias coisas da tua trajetória que eu também não tinha tido tempo ainda de conhecer, por isso que foi bom ter criado esse momento de podcast, porque a gente vai convidando as pessoas que têm vontade de conversar e vai aprendendo, né? E aí também quero deixar para as pessoas que vão escutar a dica de conhecer a sua página no Instagram, porque você falou de viagem, falou do seu pai, né? E eu fiquei muito impressionada, eu cheguei a comentar isso com você, que eu fiquei muito impressionada com as postagens que você fez de uma viagem para o exterior, em que você fazia muita menção de como era o sistema de saúde daqueles lugares. Eu achei fantástico aquilo. Então, pessoal, vai Legal. lá atrás da página do Jonatas no Instagram, porque Exatamente. tem muita coisa legal. E parece, assim, muito inspirador ouvir você falar, porque você respira isso o tempo inteiro, né? Assim, o Exatamente. estudo, vamos lá, vamos fazer. E como você comentou, né, Jonatas, as coisas não chegam por acaso. Elas têm um Exatamente. tempo de maturidade, elas precisam de muita entrega. Bastante. Às vezes não vem o E- resultado na hora que você precisa, mas alguém vai te olhar, como te falaram, né? E é verdade isso. Não é só a tua história, mas você com certeza também está fazendo isso na vida de outras pessoas. E sabe, Ari, eu queria continuar aqui um pouquinho, porque o Jonatas, ele não é o Jonatas sozinho, né? Eu acho que isso é muito importante. Na minha vida eu tive uma figura feminina, né, que é a minha mãe, e hoje eu tenho uma figura feminina que é a minha esposa, a Suelen, que me apoia nessa loucura, porque nós moramos numa cidade pequena, ela é engenheira de produção, de formação, então não tem muito campo de trabalho para engenheiro de produção. Existem assistentes, analistas, mas para engenheiro de produção não tem. E eu não seria a pessoa que eu sou e o líder que eu sou hoje sem uma esposa do meu lado, sabe? Ela esteve comigo o tempo todo. Ela abdicou dos seus sonhos para estar comigo, né? Então, ela abdicou de um emprego por estar junto comigo e entender que isso era importante. Então, o Jonatas líder hoje é, é muito do apoio que eu tive, da minha rede de apoio aqui. Tanto que a gente brinca muitas vezes que para ir embora daqui, olha, pagar muito bem, porque o que nós temos de rede de apoio no interior não é Isso é não é fantástico isso. pagável isso, né? E Uhum, assim, fantástico. eu tenho que agradecer muito a minha esposa, a Suelen, né? E os desafios eles mudam, né? Então eu tive também uma experiência como professor universitário numa universidade que meu pai dava, numa faculdade que meu pai dava aula. Meu pai por Nossa. muito tempo foi contador e professor. E aí eu segui muito disso, né? Quase 15 anos depois da morte dele, eu voltei para ser docente na Olha mesma só que faculdade legal. que ele foi Que legal. docente. E que até hoje, eu tenho dois contadores que trabalham aqui comigo na Unimed, e eles foram alunos do meu pai. Né? Então, Que legal. isso é emocionante, porque foi logo na pandemia. Então, 2020, mais ou menos, a gente teve a pandemia, né? E aí o sonho do Jonatas e da Suelen, que é conhecer muitos países, né? Ficou um pouco freado, mas a gente Deu certo. teve a oportunidade de poder ser professor nesse momento. Então a gente conseguiu em 2021 dar aula também para os alunos de enfermagem, né? E isso contribui muito essa dinâmica de vida, essa dinâmica de assistencial e liderança contribui muito na formação de novos enfermeiros. E o importante é que a gente precisa desse núcleo de apoio para poder chegar lá, porque senão a gente não consegue chegar lá, né? E Uhum. aí, em 2021, né, 2020, o Miguelzinho Veio. apareceu na nossa página, né? Nasceu logo ali na pandemia, até foi muito difícil. O Jonatas enfermeiro, gestor e esposo de uma gestante no período de pandemia, né? Então, nasce o Miguel, né, dessa aliança nossa, e graças à Legal. rede de apoio e à posição que a gente se encontrava, a gente conseguiu fazer com que o Miguel tivesse a experiência também da mãe junto no crescimento, né? Que Apesar legal. dele ter puxado um pouco o pai com uma TDAH e uma hiperatividade altamente Vou eletrizante, entrevistar a né? Sueli, então depois você me É, passa o contato dela, que eu tô louco de conversar com ela. ela é importante nesse processo todo Que também, com legal, que certeza. legal. Nossa, Jonas, assim, eu quero te agradecer imensamente. Foi um bate-papo muito bom. Eu aprendi aqui, fiz um monte de anotação. Que bom que a gente ainda vai ter tempo para se encontrar. Espero eu ainda muito tempo para conversar mais, né? Com E certeza. agradeço de novo. Chamo todo mundo para assistir. Lembrar que assistir os outros episódios, Sintomas de Vida, tem esse
essa característica é o que a gente quer trazer, né? Assim, histórias interessantes, histórias inspiradoras. E aí, para fechar, quero que você nos dê aí uma dica de leitura, o que que você poderia. Eu imagino que tenham várias, né? Mas vai ter que escolher Tem, uma aí para a gente poder deixar para o pessoal. tem bastante, com certeza, né? Eu acho que existem algumas literaturas que são extremamente importantes, né? Tem uma que marca muito, que é do Mário Sérgio Cortella, que é Qual é tua obra? É uma literatura bem interessante, um livro de filosofia curtinho, rápido de ser lido, né? Então esse é um livro interessante. Para aqueles que estão nos assistindo e estão em dúvida ainda do porquê ser quem você é, né? Eu acho que existe um livro bem interessante também, que é Comece pelo Porquê, do Uhum. Simon Sinek. É um livro muito legal de ser lido. Isso me ensinou muito como gestor, tá? Então, esse é um livro interessante também. Para aqueles que falam bastante, perguntam um pouco, tipo o Jonatas, assim, e eu tenho também, né, graças à Unimed aí, o apoio do Dr. Marco, da doutora Cristiane, e também do seu João Arnold, que é um consultor da Unimed, que é aí de Curitiba, inclusive a esposa dele trabalha, ou trabalhou um tempo aí com vocês na Unimed, mas é um mentor que conduziu a minha liderança e sempre falava, Jonas, agora você tem que largar o enfermeiro e ser o gestor, né? E ele me trouxe um livro que também é muito rápido de ser lido, que é Faça do Coaching um Hábito, Fale Menos, Pergunte Mais e Mude Seu Estilo de Liderança, do Michael Stanier. É bem interessante, um livrinho Olha, gostoso de ser lido, legal. tá? Eu vi já que sugeriram um outro livro aí que eu sugeriria também, então uma força maior aí deixa eu pegar ele aqui, nós temos As Três Virtudes Essenciais para Trabalho em Equipe, do Patrick Lencioni, né? Eu vi que a Isso. colega que passou sugeriu, mas eu sugiro fortemente esse livro, e mais um livro, e aí depois eu encerro, tá? Com os livros. Porque eu acho que é extremamente importante. O Patrick ele traz uma literatura muito suave para isso, mas é as três virtudes essenciais para trabalhar em equipe. Então ele conta uma história onde ele consegue mostrar que para que você seja um profissional adequado, você precisa de três virtudes principais: humildade, ambição, inteligência interpessoal. Eu acredito que isso é um dos últimos livros que eu li e que me ensinou bastante sobre liderança, né? E é isso, livros e uma Nossa, já infinidade. tenho uma agora, eu vou ter que comprar tudo. Eu tenho Muito alguns que bom, estão muito aqui bom, comigo, não terminei ainda para poder muito bom. sugerir, né? Mas, Ari, Perfeito. eu fico extremamente grato pelo convite, tá? Eu acredito que nós, enfermeiros, precisamos fazer mais disso, conversar mais sobre isso, porque isso fortalece a nossa profissão. Muitas vezes a gente entra naquela roda do dia a dia e acaba esquecendo que nós precisamos formar outros enfermeiros líderes, não só assistenciais, mas líderes também, para que possam estar preparados para os desafios, né? Que não são poucos, né? Todos os dias a gente tem que tentar se É. reinventar. Uhum. Perfeito, perfeito. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Curtam lá, compartilhem e assistam os outros episódios também. Até a próxima. Com Obrigada. certeza. Muito obrigado, Deus abençoe você. Amém. Todos.